Você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem direito aos frutos da ação. Nunca se considere a causa dos resultados de suas atividades e nunca se apegue a não fazer o seu dever. Karmani vadikaraste mapaleshu kadachana makarma palaheturbur mate sangoistua karmani. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 47. Há três coisas a considerar aqui: deveres prescritos, trabalho por capricho e inação. Essa história aqui dá muito pano para manga, né, Bímola? Trabalho por capricho. Tá, vou ler mais e falar menos. Os deveres prescritos se referem às atividades executadas, enquanto se está nos modos da natureza material. Trabalho por capricho significa ações sem a autorização da autoridade. E inação significa não se executar os deveres prescritos. Então, se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que fazer o que Ele manda. Fazer as coisas seguindo regras e regulações. Porque se a gente não seguir regras e regulações, se a gente fizer serviço caprichoso, Krishna não aceita, ele já avisou. Serviço caprichoso ele não aceita. Ninguém aceita, nem materialmente falando, né? Não faz o que o patrão manda para você ver o que acontece. O que acontece? Ele avisa, né? Depois ele faz um acordo com você. Você entra com a bunda, ele entra com o pé. Pé na bunda. É o que aconteceu com a gente, né? Todas nós, almas eternas, estávamos nas moradas eternas de Deus. E quando a gente pensou em pisar na bola, Krishna fez esse acordo com a gente, né? É um ângulo de visão, tem muitos ângulos, muitos detalhes. Ele fez um acordo com a gente, ele entrou com o pé e a gente com a bunda, pé na bunda. E é por isso que nós estamos aqui na criação material, porque nós fizemos esse acordo com Krishna, ou Krishna fez esse acordo com a gente. Esse é um ângulo. Tem um outro ângulo que aqui na criação material, esses incontáveis universos são hospícios. E tem três tipos de hospícios. Os hospícios de primeira classe, os hospícios de segunda classe e os hospícios de terceira classe, que são os planetas infernais, inferiores. Bímola, então, as almas se rebelaram, ficaram loucas, algumas almas, não todas, né, um pouco, nós almas eternas ficamos loucas, nos rebelamos, quer dizer, pensamos em nos rebelar, né? E aí Krishna mandou a gente para esse hospício, que é a criação material. E dependendo o que a gente apronta, vai para os hospícios de primeira classe, que são os planetas celestiais, paradisíacos superiores. Paradisíacos superiores celestiais, tá. Tem essas três definições. Os hospícios de segunda classe, que são os planetas intermediários como a Terra, e os planetas inferiores, infernais, os hospícios de terceira classe, onde estão os piores loucos, as almas mais loucas. Para quê? Para que a gente volte à sanidade e volte para a morada eterna dele. Então esse é o mistério de toda a criação, né? Deus fez esses hospícios para nós curarmos a nossa loucura. Tá, lê mais e fala menos. Tá bom, Bímola. Eu tô louco para comprar um celular novo. Eu tô louco para comprar um carro novo. Eu tô louco para uma mulher nova. Eu quero um novinho. Eu quero uma novinha. Eu estou louco para viajar.
Vixe, quanta gente viajando. Tem muita gente viajando ainda, né? Sem falar nas pessoas que estão viajando na maionese. Tá. Lê mais e fala menos. Nossa, não pode falar nada. A hora que embala, você corta, hein? Trabalho por capricho significa ações sem a autorização da autoridade, ou seja, o que Deus não quer que você faça. E inação significa não se executar os deveres prescritos. O Senhor Krishna aconselhou que Arjuna não ficasse inativo, mas que executasse o seu dever prescrito sem se apegar ao resultado. Está vendo? Tem muitas regras, muitas regulações. E se a gente não segue, a gente vai continuar se dando mal, né? A pessoa que se apega ao resultado de seu trabalho também é a causa da ação. Desse modo, ela é o desfrutador ou sofredor do resultado de tais ações. Normalmente o sofredor, né? Normalmente. A gente faz ação que não é recomendada, não é autorizada, e aí vem a reação, e a reação a gente paga, os pecados a gente paga com prejuízos materiais, sofrimento ou doenças, ou os três juntos. Quanto aos deveres prescritos, eles podem ser classificados em 3 subdivisões, a saber, trabalho rotineiro, trabalho de emergência e atividades desejadas. O trabalho rotineiro, segundo as injunções das escrituras védicas, é feito sem se desejar os resultados. Como é necessário fazê-lo, o trabalho obrigatório é a ação no modo da bondade. O trabalho com resultados torna-se a causa do cativeiro. Por isso, tal trabalho não é auspicioso. Todo mundo tem o seu direito de propriedade em relação aos deveres prescritos, mas deve agir sem apego aos resultados. Estes deveres obrigatórios desinteressados conduzem a pessoa indubitavelmente ao caminho da liberação. Posso continuar? Isso me lembra o que Krishna falou no capítulo 18, né? Arjuna, já te falei tudo, já te expliquei tudo. Agora você faz o que você quiser. Se você fizer o que eu te orientei, você vai se dar bem. Se você fizer o que você acha bom, o que você acha certo, você estará, perdido, perdido, perdido. É o que acontece com a maioria da gente, né? A maioria das almas condicionadas que somos nós. Estamos perdidos. Por quê? Porque a maioria nem conhece Deus, Krishna, o único Deus, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único, e muito menos faz o que Ele ensinou, orientou. E aí nós continuamos perdidos. Esse é o ponto. Por isso, o Senhor Krishna aconselhou que Arjuna lutasse por uma questão de dever, sem apego ao resultado. Sua não participação na batalha é outra faceta do apego. Tal apego jamais conduz a pessoa ao caminho da salvação. Qualquer apego, positivo ou negativo, é causa para cativeiro. Está vendo? Positivo, negativo, evolução, involução, certo e errado, auspicioso e inauspicioso. Tudo que é dualidade é ilusão. A ilusão tem 2 lados. Essa moeda da ilusão tem 2 lados. Evolução e involução. Positivo ou negativo. Está errado ser positivo, está errado ser negativo. O certo é ser transcendental. E para ser transcendental, tem que seguir as orientações de Krishna, que ele fala pessoalmente no Gita, e são repetidas pelos seus devotos, pelos mestres espirituais. A inação
A inação é pecaminosa? Era o que Krishna queria, era o que Arjuna queria fazer, né? Arjuna não queria lutar, não queria fazer o que Krishna orientou ele. A inação é pecaminosa, portanto, lutar por uma questão de dever era o único caminho auspicioso de salvação para Arjuna. Tá, já parei. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Calma, tô procurando. É muito difícil para mim expressar menos 16. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está aqui. E agora eu não lembro. Eu lembro que é 16, Bimala, mas minha cabecinha é de pano. É muito difícil para mim expressar. Está aqui. Agora vai. Espera aí, deixa eu tomar água. É muito difícil para mim expressar qualquer coisa além disto, respondeu Ramanandarai. Posso apenas dizer que existe uma atividade emocional chamada Prema Vilasa Vivarta, que tentarei explicar, porém, não sei se ficarás feliz em ouvir isto. Existem duas classes de atividades emocionais em Prema Vilasa, separação e encontro. Esta separação transcendental é tão aguda que de fato é mais estática que o encontro. E Ramanandarai era perito na compreensão destas relações sumamente elevadas entre Radha e Krishna e compôs uma bela canção que narrou ao Senhor Krishna Chaitanya. O significado desta canção é que o amante e a amada, antes de se encontrarem, provocam um tipo de emoção através da troca de suas atividades transcendentais. Esta emoção se chama raga, em português, a atração. Shrimati Radharani expressou o seu desejo de que esta atração e afeição entre nós alcance a máxima amplitude. Mas a causa dessa atração é a própria Radharani. Qualquer que possa ser a causa, disse Radharani, esta afeição entre mim e ti amalgamou-nos numa unidade. Agora que é a hora da separação, não posso ver a história evolutiva deste amor. Não existiu causa ou mediador em nosso amor, salvo o nosso próprio encontro e uma imaginária troca de sentimentos. Esta troca de sentimentos entre Radha e Krishna é muito difícil de entender, a menos que a pessoa tenha se elevado à plataforma de bondade pura. Semelhantes reciprocações transcendentais não podem nem mesmo ser compreendidas na plataforma da bondade material. Tem-se que realmente transcender a bondade material para compreendê-las. Isto acontece porque a troca de sentimentos entre Radha e Krishna não é um assunto deste mundo material. Mesmo o mais ilustre especulador mental não consegue entender isto, direta ou indiretamente. As atividades materiais manifestam-se ou para o corpo grosseiro ou para a mente sutil. Porém, esta troca de sentimentos entre Radha e Krishna está além de tais manifestações e além da especulação mental e intelectual. Estes assuntos só podem ser compreendidos quando os sentidos estão purificados
e livres de todas as designações do mundo material. Aqueles que possuem sentidos purificados podem compreender as características e trocas transcendentais, mas aqueles que são impersonalistas e que não têm nenhum conhecimento dos sentidos transcendentais só podem discriminar dentro do âmbito dos sentidos materiais. Logo, não conseguem compreender as trocas transcendentais ou as atividades sensuais transcendentais. Aqueles que se elevam por intermédio de conhecimento empírico só podem satisfazer os seus embotados sentidos materiais através das atividades corpóreas grosseiras ou da especulação mental. Tudo que é gerado do corpo ou da mente é sempre imperfeito e perecível, porém, as transcendentais atividades transcendentais são sempre brilhantes e maravilhosas. Amor puro na plataforma transcendental é a quintessência da pureza desprovida de afeição material e plena de transcendentalidade. A afeição à matéria, como se manifesta através do inebriamento do sexo no mundo material, é perecível. Porém, não existe semelhante inebriamento no mundo transcendental. Obstáculos no caminho da satisfação dos sentidos causam sofrimento material, mas não se pode comparar isto à separação transcendental. Na separação transcendental não existe inebriamento nem ineficácia, como se encontra na separação mundana. O Senhor Krishna Chaitanya... deixa eu tomar água. O Senhor Krishna Chaitanya admitiu que esta é a posição máxima da reciprocação amorosa transcendental e disse a Ramanandarai: apenas devido à tua graça fui capaz de compreender tão elevada posição transcendental. Semelhante posição não pode ser alcançada sem a execução de atividades transcendentais. Queres, por favor, explicar como posso me elevar a esta plataforma? É igualmente difícil para mim fazer-te entender, respondeu Ramanandarai. Quanto a mim, posso falar apenas aquilo que desejas. Ninguém pode escapar de tua vontade suprema. De fato, não há ninguém no mundo que possa superar a tua vontade suprema. E embora pareça que eu esteja falando, na realidade não sou eu quem fala. Tu é quem estás falando. Portanto, és o orador e a audiência. Sendo assim, que eu fale apenas o que queiras sobre as atividades... deixa eu ler de novo aqui. Tem vírgula, Bima, tá. Sendo assim, que eu fale apenas o que queiras sobre as atividades necessárias para se alcançar esta posição transcendental máxima. Nossa, só os dois para entender isso, né, Bima? E quem for agraciado por Radha e Krishna. Ramanandarai começou então a narrar as confidências e transcendentais atividades de Radha e Krishna. Estas atividades não podem ser entendidas no relacionamento emocional com o Senhor Supremo Krishna sob a forma de amo e servo, amigo e amigo ou pai e filho. Este assunto confidencial só pode ser entendido na companhia das donzelas de Vraja, pois as atividades confidenciais surgiram dos sentimentos e emoções destas donzelas. Sem a companhia das vaqueirinhas, não é possível acalentar nem nutrir tal compreensão transcendental. Em outras palavras, estes passatempos confidenciais de Radha e Krishna se expandiram através da misericórdia das donzelas. Sem a misericórdia delas,
Eles não podem ser compreendidos. Para compreendê-los, a pessoa deve seguir os passos das donzelas de Vraja. Quando alguém está realmente situado nesta compreensão, torna-se qualificado para entrar nos passatempos confidenciais de Radha e Krishna. Esta é a única saída para quem deseja compreender os passatempos confidenciais deles. Confirma isto o Gita Govinda... Não, Gita não... Nossa... Peraí, Bima, estava embalado. Confirma isto o Govinda Lilamrita 10.17. Embora sejam manifestas, felizes, expandidas e ilimitadas, as relações emocionais entre Radha e Krishna só podem ser compreendidas pelas donzelas de Vraja ou por seus seguidores. Nossa, deixa eu ler aqui. Está acabando. Tá Marcão onde parou. Você corta o barato, Bima. Ah, tá louco. Acabou com o clima. Assim como não... Tem que pôr acento? Não se pode compreender... já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso... Não lembro de ter lido esse livro, eu sei que eu li esse livro umas 2 vezes, pelo menos, mas não lembro de nada disso, Bimala. Que incrível, né? Os livros transcendentais são sempre frescos. Parece que a gente nunca leu. Bom, mas você que quer continuar lendo esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. Já apareceu o link aqui da coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. Posso falar todos eles? Tá bom, sem enrolar, tá. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 539 anos atrás. E é também o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Aí os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o 8º link. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, que mais? Agenda, tá? Agenda. Tem o convite, dá tempo ainda, dependendo da cidade e estado. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo
Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai e leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Convidado? Então está convidado. É mudar um pouquinho. Parar com a palhaçada. Tá bom, Bia, não posso falar nada, hein? Todos estão convidados. Tá bom? Faça contato antes, tá bom? Então tá bom. Que mais, hein? Tá. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Além da Renúncia e do Conhecimento. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Onde o livro nunca está no lugar certo, centralizando a letra. Página 795, o princípio. Está quase no final da página. Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu tomar água. Eu falo muito, tomo muita água, Bímola. Normal. Não acostumou ainda? O princípio de não abandonar os votos prescritos pode ser ilustrado ainda
pelo exemplo de Maharaja Ambarisha. No nono canto do Śrīmad Bhagavatam encontramos que, embora Maharaja Ambarisha executasse sacrifícios védicos elaborados, a sua meta era sempre a satisfação do Senhor Krishna. Os cidadãos de seu reino não desejavam ir para o céu porque estavam sempre ouvindo sobre as glórias da morada eterna Vaikunta. Ambarisha Maharaja, bem como sua rainha, observou o voto de jejum de Ekadashi e Duadashi por um ano. Visto que Ambarisha Maharaja é considerado uma grande joia entre os devotos de Deus e visto que seu comportamento foi sempre exemplar, conclui-se definitivamente que votos tais como jejuar em Ekadashi são imperativos para os devotos de Deus. Afirma-se ainda na literatura védica que, se devido à negligência um devoto de Deus não jejua em Ekadashi, então sua adoração do Senhor Vishnu é inútil e ele irá para o inferno. Os membros da Sociedade Internacional da Consciência de Deus, Krishna, abstêm-se de cereais e leguminosas em jejum de Ekadashi, e este voto deve ser sempre observado por todos os seus membros. Está vendo? O dever que Prabhupada passou para todos os membros da ISKCON. Se alguém pensar erroneamente que pode obter a associação do Senhor Krishna através de meras austeridades, brilhantes estudos da literatura sânscrita, magnânimos atos de caridade e etc., a sua consciência de Deus, Krishna, estará distorcida e enfraquecida. Devemos lembrar o exemplo do Senhor Krishna Chaitanya, que praticou a consciência de Deus, Krishna, ouvindo e cantando constantemente sobre o Senhor Krishna. Se mediante jejum, estudo, austeridade ou sacrifício alguém se torna mais apto para participar do movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya, então essas atividades também são agradáveis ao Senhor Krishna. Mas o Senhor Krishna explica claramente nesta passagem que essas práticas nunca podem se tornar o ponto central na prática de Bhakti Yoga. Elas devem permanecer numa relação auxiliar ao processo supremo de associação com os devotos puros de Deus, que ouvem e cantam as glórias do Senhor Krishna. Srila Madhvacharya citou da literatura védica que se alguém ofende os devotos do Senhor Krishna e não aprende a se associar com eles, o Senhor Vishnu em pessoa coloca barreiras em seu caminho, de modo que ele não possa entrar na companhia do Senhor. É o que a gente estava falando no começo do programa. Ou faz o que ele manda, ou continua se dando mal, simples assim, né? Ele falou pessoalmente para Arjuna, nosso representante, ou você faz o que eu mando, ou você estará perdido. Em toda yuga, muitas entidades vivas enredadas nos modos da paixão e ignorância obtiveram a associação de meus devotos. Aqui, Deus falando pessoalmente, sem intermediários, falando e escrevendo. Em toda era, muitas entidades vivas enredadas nos modos da paixão e ignorância obtiveram a associação de meus devotos. Dessa maneira, entidades vivas tais como os Daityas, Rakshasas, aves, feras, Gandharvas, Apsaras, Nagas, Siddhas, Charanas, Gurriakas e Vidyadharas, bem como os seres humanos de classe inferior, como os comerciantes, os artistas, trabalhadores, mulheres e outros, foram capazes de alcançar a minha morada suprema. Vritasura, Prahlada Maharaja e outros como eles também alcançaram minha morada devido à associação com meus devotos.
O mesmo ocorreu com personalidades tais como Vrishaparva, Bali Maharaja, Banasura, Maya, Vibhishana, Sugriva, Hanuman, Jambavan, Gajendra, Jatayu, Tuladhara, Dharma Vyada, Kubja, as vaqueirinhas de Vrindavana e as esposas dos sacerdotes brahmanas que estavam executando o sacrifício. O Senhor Krishna mencionou tais devotos como as vaqueirinhas de Vrindavana e também demônios como os Banasura para ilustrar como ele fica sob o controle daqueles que se rendem a ele. Entende-se que devotos como as vaqueirinhas e outros aqui mencionados obtiveram um amor puro por Krishna, ao passo que os demônios em geral obtiveram só a salvação. Muitos demônios se purificaram em virtude da associação com os devotos e vieram a aceitar o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna como a mais importante entre as várias atividades de suas vidas. Mas os insígnes devotos da categoria de Prahlada e Bali Maharaja não conhecem nada exceto o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, que eles aceitam como sua própria vida. Assim, os demônios regenerados são também mencionados para que os leitores do Śrīmad Bhagavatam compreendam os enormes benefícios que se podem obter através da associação com os devotos do Senhor Krishna. O demônio Vritrasura fora o piedoso rei Chitraketu em sua vida anterior, durante a qual se associou com Sri Narada Muni, Sri Angira Muni e o Senhor Sankarsana. Prahlada Maharaja, sendo o filho de Hiranyakashipu, é considerado um demônio. Contudo, ainda enquanto estava no ventre de sua mãe, Kayadu, ele se associou com Narada Muni mediante a vibração sonora. O demônio Vrishaparva foi abandonado por sua mãe ao nascer, mas foi criado por um sábio e tornou-se devoto do Senhor Vishnu. Bali Maharaja se associou com seu avô Prahlada e também com o Senhor Vamanadeva. O filho de Bali Maharaja, Banasura, foi salvo devido à associação com seu pai e com o Senhor Shiva. Ele também se associou em pessoa com o Senhor Krishna, quando o Senhor Krishna cortou todos, exceto 2 de seus 1000 braços, que haviam sido outorgados pelo Senhor Shiva como uma bênção. Entendendo as glórias do Senhor Krishna, Banasura também se tornou um grande devoto. O demônio Mayadanava construiu um salão de assembleias para os Pandavas e também se associou com o próprio Senhor Krishna, conseguindo por fim o refúgio do Senhor. Vibhishana, o irmão de Ravana, era um demônio de natureza piedosa e se associou com Hanuman e Ramachandra. Sugriva, Hanuman, Jambavan e Gajendra são exemplos de animais que alcançaram a misericórdia do Senhor Krishna. Jambavan, ou Riksharaja, era membro de uma raça de macacos. Ele se associou pessoalmente com o Senhor Krishna, lutando com ele pela joia Syamantaka. O elefante Gajendra, numa vida anterior, tivera associação com devotos e no fim de sua vida como Gajendra, ele foi salvo pelo próprio Senhor. Jatayu, o pássaro que à custa de sua própria vida ajudou o Senhor Ramachandra, associou-se com Sri Garuda e Maharaja Dasharata, bem como outros devotos nos passatempos eternos do Senhor Ramachandra. Ele também se encontrou com Sita e o Senhor Rama. Segundo Srila Diva Goswami, a associação que os Gandharvas, Apsaras, Nagas, Siddhas, Charanas, Gurriakas e Vidyadharas tiveram
com os devotos não é muito preeminente e não precisa ser mencionada. Vanikipata é um comerciante e sua história é mencionada no Mahabharata em relação com o orgulho de Jajali Muni. A importância da associação com devotos é ilustrada na história de Dharma Vyada, o caçador não violento, a qual é descrita no Varaha Purana. Numa vida anterior, ele de alguma forma se tornara um sacerdote demoníaco, ou um sacerdote enfantasmado, mas enfim foi salvo. Numa era de Kali Yuga anterior, ele tivera a associação de um rei devoto de Deus chamado Vasu. A senhora Kubja associou-se diretamente com o Senhor Krishna. Em seu nascimento anterior, tinha se associado com Sri Narada Muni. As vaqueirinhas de Vrindavana em seus nascimentos anteriores prestaram serviço a pessoas santas. Tendo tido ampla associação com devotos, elas se tornaram vaqueirinhas em Vrindavana em sua vida seguinte e se associaram com as vaqueirinhas eternamente liberadas que haviam descendido lá. Elas também tiveram associação com Tulasi Devi ou Vrinda Devi e as esposas dos sacerdotes brahmanas que executavam o sacrifício tiveram associação com mulheres enviadas pelo Senhor Krishna para vender guirlandas de flores e nozes de Bétel e ouviram-nas falar sobre o Senhor Krishna. As pessoas que mencionei não se submeteram a sérios estudos da literatura védica, nem adoraram grandes pessoas santas, nem executaram severos votos ou austeridades. Devido à simples associação comigo e com meus devotos, eles me alcançaram. O estudo da literatura védica, a adoração daqueles que ensinam os Shruti mantras, a aceitação de votos e austeridades e etc., como se mencionou antes, são processos úteis que agradam à suprema personalidade de Deus, Krishna. Neste verso, porém, o Senhor Krishna torna a explicar que todos esses processos são secundários em relação ao processo fundamental de se associar com a suprema personalidade de Deus e seus devotos. Por outros processos pode-se obter a associação do Senhor Krishna e seus devotos, a qual, de fato, considerará a perfeição da vida. A palavra Matsanga também pode ser lida como Satsanga, que significa a mesma coisa. Espera aí, deixa eu tomar água. Cadê? Tá. Ao se ler Matsanga da associação comigo, também se entende que Mat indica aqueles que são meus ou os devotos. Srila Sridhara Swami menciona que o devoto puro pode avançar em consciência de Deus, Krishna, através de sua própria associação, visto que apenas por associar-se com suas próprias atividades e consciência, ele se associa com o Senhor Krishna. Puxa vida, vai ter de novo. Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, Bimala. Olha só. Srila Sridhara Swami menciona que o devoto puro pode alcançar em consciência de Deus, Krishna, através de sua própria associação, visto que apenas por associar-se com suas próprias atividades e consciência, ele se associa com o Senhor Krishna. Os habitantes de Vrindavana, incluindo as vaqueirinhas, vacas, criaturas inertes, tais como Tajapare,
deixa eu ver que página que é. 801, verso 8. Pronto, resumido. 801, verso 8. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu os links aqui, é o primeiro link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis, até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção. Calma, estou procurando aqui. Está aqui, ó. A execução de diferentes sacrifícios, -1. -1. Está aqui, ó. A execução de diferentes sacrifícios para os semideuses é considerada adoração aos membros do Senhor Supremo Krishna. Os semideuses são considerados diferentes partes do corpo universal do Senhor Krishna, em razão do que o objetivo último de adorá-los é satisfazer o Senhor Krishna, adorando parcialmente os seus membros, seus diferentes membros. Maharaja Yudhishthira não tinha esse desejo material. Ele executou todos os sacrifícios sob a orientação de Krishna, e não para tirar algum proveito pessoal de tais sacrifícios. Ele só desejava satisfazer Krishna, em decorrência do que foi chamado de o melhor dos devotos. Ele se encontrava sempre imerso no oceano do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. E agora vamos começar o capítulo 47. Tem mais, hein? Tem. Capítulo 47, Compaixão e Zanga. Compaixão. Quando o êxtase do serviço prático e amoroso a Deus produz algum tipo de lamentação ligado a Krishna, isso se chama serviço prático e amoroso a Deus em compaixão. O impulso para este serviço prático e amoroso a Deus é a qualidade, a forma e as atividades transcendentais de Krishna. Neste êxtase de serviço prático e amoroso a Deus, às vezes há sintomas como pesar, respiração difícil, choro, queda ao solo e bater no peito. Algumas vezes também se podem perceber sintomas como preguiça, frustração, difamação, humildade, ansiedade, enfado, avidez, inquietação, loucura, morte, esquecimento, doença e ilusão. Quando no coração de um devoto existe a expectativa de que Krishna sofrerá algum contratempo, isso se chama serviço prático e amoroso a Deus em desolação. Tal desolação é um outro sintoma do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, em compaixão. No Śrīmad Bhagavatam 10.16.10 figura a seguinte descrição.
Quando Krishna estava castigando Kaliya Naga, vou ler de novo. Quando Krishna estava castigando Kaliya Naga, no rio de Yamuna, a grande serpente envolveu seus anéis por todo o corpo de Krishna. E ao verem Krishna nesta situação, todos os seus queridos amigos vaqueirinhos ficaram muito perturbados. Devido à desolação, à aflição e ao temor, eles ficaram desorientados e começaram a cair ao solo. Por quê? Os vaqueirinhos estavam na ilusão de que Krishna podia passar por algum contratempo. Seus sintomas não são nada surpreendentes. Eles tinham dedicado sua amizade, suas posses, seus desejos e suas próprias pessoas a Krishna. Quando Krishna entrou no rio de Yamuna, que havia se tornado muito venenoso por causa da presença de Kaliya, Mãe Yashoda temeu todos os tipos de contratempos e estava respirando com dificuldade. As lágrimas de seus olhos estavam molhando inteiramente suas vestes e ela estava quase desmaiando. De maneira similar, quando o demônio Shankasura estava atacando as rainhas de Krishna uma após a outra, o Senhor Baladeva azulava-se mais e mais. No Hansadutta descreve-se o seguinte incidente. As vaqueirinhas solicitaram a Hansadutta que procurasse as marcas dos pés de lótus de Krishna e as aceitasse, assim como o Senhor Brahma as aceitara em seu elmo após ter roubado todos os vaqueirinhos de Krishna. Arrependido de ter desafiado Krishna, o Senhor Brahma prostrou-se perante o Senhor Krishna e seu elmo ficou marcado com as pegadas de Krishna. As vaqueirinhas lembraram Hansadutta que, por vezes, mesmo o grande sábio Narada fica muito estático ao ver tais pegadas, e por vezes, grandes sábios liberados também aspiram a vê-las. Portanto, deves tentar com muito entusiasmo encontrar as pegadas de Krishna, urgiram elas. Este é outro exemplo de serviço prático e amoroso a Deus, em compaixão. Temos outro exemplo na passagem em que Sahadeva, o irmão mais novo de Nakula, alegrou-se imensamente quando viu o brilho refulgente das pegadas de Krishna. Ele começou a chorar e a chamar: Mãe Madre, onde estás agora? Pai Pando, onde estás agora? Lamento muito que não estejais aqui para ver estas pegadas de Krishna. Este é outro exemplo de serviço prático e amoroso a Deus em compaixão. No serviço prático e amoroso a Deus, sem forte atração pelo Senhor Krishna, às vezes há risos e outros sintomas, mas nunca há a tensão ou a lamentação que sintomatizam o serviço prático e amoroso a Deus em compaixão. O princípio básico é sempre o amor estático, Krishna Prema. A apreensão mostrada por Baladeva e Yudhishthira de que Krishna ou suas amadas rainhas poderiam sofrer algum contratempo foi explicada anteriormente. Semelhante apreensão não se deve exatamente à ignorância que tem das potências inconcebíveis de Krishna, mas sim ao intenso amor que sentem por ele. Este tipo de apreensão de que Krishna sofrerá algum contratempo manifesta-se, antes de tudo, como um objeto de lamentação, mas gradualmente desenvolve-se em tamanho êxtase amoroso compassivo, que assume outro curso e concede prazer transcendental. Zanga. No serviço amoroso estático prestado a Krishna com Zanga, Krishna é sempre o objeto. No verso 37 do segundo ato do Vidagda Madhava, Lalita, a vaqueirinha, exprimiu a sua zanga, a qual fora provocada por Krishna ao se dirigir a Radharani deste modo: Minha querida amiga, meus desejos íntimos se poluíram. Eu, portanto, terei de ir para o local de Dhyamaraja. Porém, lamento ver que Krishna ainda não deixa de rir quando te engana.
Não sei como pudeste depositar todas as tuas propensões amorosas nesse rapazinho luxurioso que vive na companhia dos vaqueiros. Depois que via Krishna, às vezes Jarati dizia: és um ladrão das posses das mocinhas. Posso ver distintamente que estás usando a capa de minha nora. Ela então gritava muito alto, dirigindo-se a todos os residentes de Vrindavana para informá-los de que aquele filho do rei Nanda estava incendiando a vida familiar de sua nora. Rohini Devi exprimiu similar amor estático por Krishna com zanga quando ouviu o ruído ensurdecedor da queda das duas árvores Arjun, às quais Krishna estava amarrado. Toda a vizinhança dirigiu-se imediatamente ao lugar onde ocorreu o acidente e Rohini Devi aproveitou a oportunidade para repreender Mãe Yashoda da seguinte maneira: tu podes ser muito perita em dar lições em teu filho amarrando com uma corda, mas será que não cuidas de ver se teu filho está em um lugar perigoso? As árvores estão caindo ao solo e ele está simplesmente vagueando por ali. Esta expressão da zanga de Rohini Devi para com Yashoda é um exemplo de amor estático em zanga provocado por Krishna. Certa vez, quando Krishna se encontrava no pasto com seus vaqueirinhos, seus amigos pediram-lhe que fosse até a floresta Talavana, onde residia Gardabasura, um demônio perturbador sob a forma de um jumento. Os amigos de Krishna queriam comer as frutas das árvores da floresta, mas não podiam ir porque temiam o demônio. Eles, deste modo, pediram a Krishna que fosse até lá e matasse Gardabasura. Depois que Krishna o fez, todos eles voltaram para casa e o relato que fizeram das atividades do dia perturbou Mãe Yashoda, porque Krishna fora mandado sozinho para enfrentar tamanho perigo na floresta Talavana. Ela, diante disso, olhou zangada para os meninos. Há outro caso de zanga, este da parte de uma amiga de Radharani. Quando Radharani ficou insatisfeita com o comportamento de Krishna e deixou de falar com ele, Krishna se lamentou muito pelo grande descontentamento de Radharani e, a fim de pedir perdão, caiu aos pés de lótus dela. Mesmo depois disso, porém, Radharani não ficou satisfeita e não falou com Krishna. Nesse momento, uma de suas amigas a censurou com as seguintes palavras: minha querida amiga, estás te deixando agitar pela mão do almofariz do descontentamento. Então, o que posso te dizer? O único conselho que posso te oferecer é que é melhor saíres imediatamente deste lugar, porque o teu mau comportamento está me causando muita dor. Não posso suportar ver o teu comportamento, porque apesar da pluma de pavão de Krishna ter tocado em teus pés, ainda pareces estar de rosto avermelhado. As atitudes supracitadas de insatisfação e zanga no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, chama-se Irishyu, isso mesmo. Irishyu, quando Dava estava partindo de Vrindavana, mas já, peraí, deixa eu anotar aqui, Ctrl D, quando o Dava estava partindo. Tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links, é o 7º link, não é? É o 7º link. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai.
Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.